meus amores, como estão? Como já sabe, eu sou tia Tânia e está começando mais um Brincando com a Língua. E hoje o nosso programa está bem diferente. Temos uma convidada especial. Ela vai falar um pouco sobre os impactos ambientais causados pelo consumo excessivo. Jéssica Aruan Feitosa de Moraes é servidora pública do município de Serra Talhada, atuando como professora de séries iniciais na Escola Municipal João Pereira dos Santos, do PROPAC. Ela é mestra em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com experiência na área de regeneração natural de florestas tropicais secas, Caatinga. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAS. Também experiência em manejo de abelhas nativas sem ferrão para criação racional e na interação inseto-planta. Seja bem-vinda, Jéssica. É um prazer ter você aqui no nosso programa de hoje. Obrigada, Tânia. É um prazer estar aqui. Daremos início com a seguinte pergunta. Jéssica, o que são impactos ambientais? Bom, os impactos ambientais nós podemos classificar como qualquer modificação ou qualquer alteração que é causada ao meio ambiente, seja de ordem natural, ou seja, um vulcão, um terremoto, por exemplo, que altera a estrutura, do meio ambiente, ou então também impactos provocados pelos seres humanos. Estes impactos provocados pelos seres humanos são inevitáveis, já que nós precisamos nos alimentar, precisamos plantar, precisamos também utilizar diversos outros recursos da natureza. No entanto, o problema se dá quando esses impactos são causados de forma excessiva, tanto na retirada de recursos também como na produção excessiva de lixo. Nesse caso, Jéssica, uma população mais consciente dos impactos provocados por ela no ambiente seria bastante interessante, Seria bastante importante, não é mesmo? Qual é a definição de consumo e consumismo? Bom, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que o consumo é quando a gente utiliza recursos naturais que são essenciais para a nossa sobrevivência, ou seja, apenas aquilo que é necessário. Já o consumismo se dá quando esse consumo é de forma exagerada, é feito de forma exagerada, certo? Então, por exemplo, um agricultor que planta uma pequena roça para a sua subsistência, sua e de sua família, isso é um consumo necessário, tá certo? Já no caso de grandes plantações extensivas e monoculturas, que nós chamamos, que é quando se faz o plantio de uma determinada cultura, como por exemplo o milho ou a soja, grandes produtores eles têm que desmatar uma área muito grande para fornecer esses recursos, esses alimentos para uma grande cadeia de mercado. Então, o que acontece aí? Nós já temos um exemplo de consumismo, porque é uma grande área devastada, vai ser um grande impacto causado ao meio, a uma determinada área, e também será preciso utilizar diversos outros recursos. Então, o impacto vai ser bem maior, tá bom? Precisamos ficar ligados nessa dica de tia Jéssica, pois é muito importante, viu, pessoal? Quais são os impactos ambientais causados pelo consumo em excesso? Bom, nós podemos dizer que são dois os impactos principais. O primeiro deles é a retirada excessiva de recursos naturais e a grande produção de lixo, certo? A grande retirada, como eu já falei, a grande retirada de recursos, quando se precisa tirar muitos recursos para dar de conta do consumismo, e a grande produção de lixo, porque as pessoas hoje em dia, nossa população, ela cresceu bastante e precisa também consumir bastante recursos. E todos esses recursos que são consumidos, produtos que são comprados também, eles são descartados na forma de lixo. Então, há uma grande produção de lixo, infelizmente. E o que nós devemos fazer é reduzir, então, esses impactos da extração excessiva e também da produção de lixo. É muito interessante saber disso, em relação ao descarte do lixo, qual a forma mais correta de fazê-lo? Bom,
O descarte de lixo, nós devemos fazer de acordo com o tipo de lixo que é produzido. Primeiramente, nós temos aquele lixo que pode ser reciclado. O lixo que pode ser reciclado são o quê? São materiais de plástico, metal, o vidro também, né? Vidro, metal, plástico e o papel. Então, esse material ele pode ser encaminhado para centros de reciclagem ou então também ser reutilizados em nossas casas. Nós também podemos reaproveitá-los em outra finalidade. O lixo orgânico, que é aquele lixo produzido a partir de alimentos, folhas secas e outros compostos orgânicos, nós podemos aproveitar para fazer a compostagem. E o que é a compostagem? A compostagem é quando a gente utiliza essa matéria orgânica que iria para o lixo para fazer adubo para as plantas. Então, também é uma forma muito eficiente de reciclar. Há outros dois tipos de lixo que eles não podem ser reaproveitados, que são os materiais que liberam compostos tóxicos na natureza, como pilhas, baterias, materiais eletrônicos que poderiam ser descartados, eles não podem ser, esse descarte não pode ser feito dessa forma. Ele deve ser recolhido pelos próprios fabricantes que venderam esses produtos. Então, o fabricante é quem vai dar uma destinação correta para esse material. Já o último exemplo são os resíduos de origem hospitalar. Estes resíduos eles devem ser descartados obedecendo um protocolo rígido de segurança, pois esse material pode estar contaminado com sangue e outros fluidos também. Então, esse material ele é ou enviado para aterros sanitários ou então deve ser incinerado. Por isso é tão importante, né, conhecer a prática da coleta seletiva, né, que a gente produz, conhecer essa prática. Quais as ações necessárias para reduzir o impacto no ambiente? Nós podemos começar por nossa casa mesmo. Nós podemos praticar boas ações sustentáveis no nosso dia a dia. A gente sabe que não é fácil mudar a nossa rotina, mas começando com pequenos atos sustentáveis, a gente vai sim ajudar bastante o planeta. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Primeira coisa, separando o lixo orgânico do lixo seco. Então, aquele lixo orgânico que Tia já falou para vocês, de origem a partir de alimentos, né? Então, a gente pode separar num saquinho, num lugarzinho separado, numa lixeirinha diferente daquela lixeirinha que vai ser descartado os resíduos secos, como papel, plástico, latinhas de alumínio, entre outros materiais. Outras formas também de reduzir o nosso impacto o principal deles é diminuindo o nosso consumo. Então, deixando uma vida consumista para consumir apenas aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, certo? Então, essas pequenas ações, elas vão nos ajudar e também vão ajudar o planeta. Essas dicas são valiosas, né? E cada um de nós podemos fazer a nossa parte, né? Para que essa redução possa acontecer, né? Para termos uma vida mais sustentável, precisamos reduzir o nosso consumo. Neste sentido, você poderia explicar o que são os 5 R's da sustentabilidade? Sim, é bem fácil a gente aprender os 5 R's. É só a gente decorar. Vamos lá. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar os nossos hábitos de consumo e também a produção do nosso lixo. Então, se nós repensarmos e tivermos consciência do impacto que a gente pode causar ao meio ambiente, a gente então já vai estar dando o primeiro passo, tá certo? Depois disso, recusar. Recusar produtos de empresas que não obedecem à legislação ambiental. Então, nós devemos dar preferência àquelas empresas que têm consciência ambiental, que promovem ações de sustentabilidade também, e isso também vai ajudar bastante o meio ambiente. Reduzir, né? Reduzir o nosso impacto, reduzindo o consumismo e também a produção do nosso lixo. Como eu já falei, uma coisa é consequência da outra. Se a gente reduz o nosso consumo, também reduzimos a produção do lixo. Reutilizar os materiais que poderiam ser jogados fora quando nós utilizamos apenas uma vez.
Como, por exemplo, um copo descartável. Eu não vou tomar água apenas uma vez e já descartá-lo no lixo. Você pode ficar com aquele copinho utilizando por um determinado tempo. É um exemplo bem simples, não é? E, por fim, reciclar. Reciclar aqueles materiais que não podem mais ser utilizados para aquele primeiro fim, certo? E utilizando de outra forma. Como, por exemplo, muita gente utiliza garrafas plásticas, garrafas PET, né? Para outras finalidades. E isso é um exemplo muito bom de reciclagem. Nossa, que interessante. Então, são ações que podemos fazer no nosso dia a dia, né? Prestem bastante atenção nas dicas de tia Jéssica. Jéssica, você conhece algum incentivo a práticas sustentáveis na cidade, região e quais são? Na nossa cidade, nós temos sim alguns exemplos de ações de reciclagem. Nós temos uma cooperativa de coletores de materiais recicláveis aqui no nosso município, que inclusive também tem apoio de alguns órgãos, certo? E também nós temos pontos de coleta de lixo reciclável. Um deles se encontra na Secretaria do Meio Ambiente do nosso município. Outras coisas também que nós podemos apoiar é o trabalho de pequenos coletores, de pessoas que passam coletando papelão, coletam garrafas plásticas, latinhas. Isso ajuda bastante também na reciclagem. Entre outras ações individuais e também de ONGs. Na nossa região também há diversos trabalhos com essa finalidade. Que maravilha, Jéssica. A gente só tem a agradecer, né, por a sua presença, a sua participação aqui hoje. E seja sempre bem-vinda, certo? O nosso encontro termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.